Minhas histórias com Cristo. Então, eu vou falar de um tema hoje que não foi muito, não é muito a minhas experiências com Cristo não, mas é o que Deus está falando no meu coração para eu falar. Então eu vou falar. Eu acho que nossa agonia toda de nós seres humanos começa na infância, quando a gente é criança. Tudo começa ali. Nossos traumas, os nossos medos, as nossas deficiências, as nossas carências. Tudo começa, pelo menos comigo, né? Comigo foi tudo na minha infância. Porque quando criança é quando a gente mais precisa de informação boas e de carinho, de cuidados, nos sentir seguros, protegidos. E eu tive muita carência, muita insegurança quando eu era criança. Adolescência não, porque eu casei com 14 anos de idade, gente. Eu casei com 14 anos e o meu marido, ele tinha 15. E nós vivemos 30 anos. Tivemos 3 filhos. Hoje eu tenho 8 netos e tenho um bisneto já. Então eu não tive infância. A minha infância foi cuidar de casa, de filho, de marido. Responsabilidade muito cedo. Eu tive responsabilidade muito cedo. Eu não sei nem o que é adolescência. Então a minha carência toda eu acho que começou aí na minha infância, na minha juventude. Porque não tive pai, né? Como falei, não tive a presença pai, mas eu, graças a Deus, tive a presença mãe. E ela fez o papel dela e de pai também. Mas a minha mãe, ela não tinha também muita coisa para dar, porque assim, a gente só dá o que tem, né? E ela deu para mim o que ela recebeu. Porque também na época dela não tinha as informações que tem hoje, né? Hoje a gente tem informações para todo lado. Hoje existe psicólogo que na época não existia. Hoje tem informação para todo lado. Todo mundo, hoje ninguém é leigo de nada. Todo mundo tem suas informações. Mas naquela época não. Então eu recebi da minha mãe o que ela tinha para dar. Então eu tinha muitos medos, eu tinha traumas e aquilo de lá daquele tempo vem para o tempo de hoje, né? Hoje eu já estou madura, uma mulher madura. Os meus traumas e esses medos que eu trouxe, essa bagagem da infância para agora, eu estou tirando porque Deus é misericordioso e porque eu fui buscar Ele e Ele foi me tirando esses medos, os traumas, né? Esse vazio na alma, porque na verdade eu achava que esse vazio era falta de um pai, ou então porque eu não tive uma vida boa, né? Porque uma criança que foi criada por uma mãe no interior mesmo, não era nem cidade, povoado não, era interior, e ela não tinha informação nenhuma, não tinha condições financeiras. Então e tinha um pai que era ausente. Então essa criança ela não teve nada de informação nenhuma. E ainda por cima ter casado com 14 anos de idade, né? Quando eu saí com 14 anos de idade na presença da minha mãe, que eu conheci esse marido,
Eu achava que eu tinha encontrado o príncipe encantado e que minha vida ia ser agora uma maravilha, porque quando a gente está apaixonado e principalmente primeiro o amor, a gente acha que está indo para o paraíso. Apesar de que ele não foi um homem ruim, ele foi um homem, foi bom pai, foi bom marido. Mas a gente traz os traumas. Então eu limpei toda essa sujeirada que eu trouxe de dentro de mim, a falta de informação e o sofrimento que eu passei, eu estou tirando na presença do Senhor. E cada vez mais que eu me aprofundo na palavra de Deus, eu vou limpando. Eu vou dizer para vocês, hoje, na idade que eu estou e no conhecimento, o pouco conhecimento que eu estou tendo com Cristo, eu falo para vocês, eu já limpei todas aquelas dores que eu tinha, as mágoas, as tristezas. Tinha dias que eu acordava com uma dor no peito, sentindo um vazio na alma. Tudo isso eu já tirei, graças a Deus. O meu Senhor Jesus me limpou por completo. A pior dor que existe dentro do ser humano é a dor da alma. Não é nem a dor da perca de um ente querido quando falece. E sim uma dor que a gente tem dentro da gente, uma dor dentro da gente, assim, vazios, faltando alguma coisa. E isso tudo graças a Deus, pela misericórdia de Deus e por eu buscar a Ele todos os dias e pedir a Ele para Ele me limpar. Hoje eu estou limpa, estou livre. Hoje eu me sinto uma mulher livre, livre, livre. Não precisei de ir muito longe, não. Só precisei buscar a Deus. Porque eu falava sempre para Deus, meu Deus, eu sou uma pessoa que sou do sertão, sem muita informação, da roça mesmo ali, sem viajar, estudei muito pouco. Mas eu já tinha um espírito de liberdade, um espírito de querer ser feliz, um espírito de conhecer a verdade. Então eu digo, meu Deus, aonde é que eu vou encontrar essa liberdade? Como é que eu vou me libertar dessa prisão que eu tenho dentro de mim? Dessas faltas, desses medos todos. E Jesus me pegou pelas mãos e disse, é aqui que você vai se limpar. É comigo que você vai se limpar. Mas eu, como sempre fui uma mulher que me achava o máximo, apesar de tudo, eu sempre me achei o máximo. E Jesus sempre dava os sinais que estava me chamando e eu não dava ouvidos. Aí foi pela dor, né? Jesus teve que me triturar, teve que me quebrar todinha para hoje eu estar aqui falando que Ele me limpou. Então, gente, se vocês também têm traumas de infância, têm tristeza e acham que vai ser alguma coisa desse mundo, ou pessoas, ou lugares, ou dinheiro que vai limpar, não vai não, meus irmãos. Só Jesus é que nos limpa. E quando Ele limpa, meu irmão, não tem mais sujeira mais. E nem tem mais lugar para sujeira. E você nem aceita mais sujeira na sua vida. Porque quando Jesus ele faz um trabalho em nós, é para sempre. Para sempre a gente não aceita mais sujeira. Porque a gente fala assim, meu Deus, quanto tempo eu perdi buscando limpar essa sujeira de dentro de mim, nas coisas do mundo, nas pessoas, até mesmo em dinheiro, ou comprar coisas. E
e nada disso resolveu. Só Jesus. Mas a gente tem que estar todos os dias nos pés do Senhor, para que a gente não volte de novo. Como a história do porco, né? Que tiraram ele do chiqueiro, deram banho, perfumaram e depois soltaram ele e ele voltou pro chiqueiro. Bem assim somos nós. A gente não pode esquecer que a gente não pode ficar longe de Cristo, senão a gente volta para a lama de novo. Que Deus nos abençoe. Uma boa tarde.